Então, rapaziada, eu tô aqui na sala de imprensa do Manchester City. Daqui a pouco tem entrevista coletiva do Pep Guardiola na véspera do confronto da Copa da Inglaterra, City e Newcastle. Mas como eu vou postar esse vídeo depois da entrevista, eu vou colocar aqui um trechinho da reação do Pep Guardiola ao sorteio da Liga dos Campeões. Cara, eu tenho batido nessa tecla desde que os classificados foram definidos, né? Que a gente adora uma zebra, mas de vez em quando é muito bom não ter uma zebra. É muito bom a gente ter clubes pesados, clubes que têm condições de protagonizarem jogos, se não sempre abertos, grandes jogos, como por exemplo o Atlético contra a Inter, que engoliu a Inter de Milão no Metropolitano. Então, mesmo sendo um time mais comumente defensivo, o Atlético tem essa versão, tem essas qualidades e vai ser muito interessante ver o que o Atlético vai fazer contra o Borussia, porque, por exemplo, não sinto que o Borussia seja um time que convoque o Atlético mais retranqueiro, o Atlético mais defensivo. Mas, enfim, eu tô aqui para focar nos dois confrontos que envolvem clubes ingleses e, cara, assim, eu adorei o sorteio. É claro que essa adoração, ela pode acabar me colocando com os burros na água, né? Eu posso ser eliminado da Liga dos Campeões como correspondente da Inglaterra já na fase de quartas de final, mas são dois confrontos deliciosos, vai ser demais, cara, vai ser demais ver Manchester City e Real Madrid mais uma vez, já tá virando um clássico da Liga dos Campeões, né? E Arsenal e Bayern de Munique, que eu tenho uma opinião talvez um pouco controversa e potencialmente bastante errada sobre a projeção desse confronto para o lado do Arsenal. Deixa aqui sua opinião, por favor. Primeiro, o que você achou desse sorteio. Lembrando que Arsenal e City estão no mesmo lado do chaveamento, portanto, podem se enfrentar nas semifinais. Infelizmente, não podemos ter um Barcelona e Real Madrid nas semifinais, mas podemos ter na grande final em Wembley. Enfim, são várias as deliciosas possibilidades, porque essas quartas de final estão pesadas. Estão maravilhosas. Começando pelo confronto do Arsenal contra o Bayern de Munique, e depois, claro, eu falo do Manchester City contra o Real Madrid. A última lembrança, quer dizer, as lembranças, geralmente, do Arsenal contra o Bayern de Munique não são positivas, né? Até hoje são 12 confrontos entre essas duas equipes, 7 vitórias do Bayern de Munique, 3 do Arsenal e 2 empates. Se encontraram 4 vezes no mata-mata da Liga dos Campeões e essa é a quinta. As 4 anteriores foram nas oitavas. E nas 4 vezes o Bayern de Munique passou. Inclusive, o encontro que eles tiveram foi na última vez que o Arsenal esteve no mata-mata da Champions, na temporada 16-17, e o placar agregado foi 10-2 para o Bayern de Munique. Eu estava no Emirates Stadium no jogo de volta, naquele 5-1, mesmo placar do jogo de ida, que eu não estava em Munique, e foi feio, cara. Mas era um outro Arsenal, era um outro Bayern de Munique, e hoje, é claro que eu não sei como que vai estar o Arsenal e como que vai estar o Bayern em abril, principalmente o Bayern, que me parece uma incógnita, uma instabilidade pura nessa temporada. Se esse confronto fosse nas oitavas de final, eu colocaria um favoritismo quase que absoluto para os Gunners. Mas agora o Bayern dá sinais de que acordou, né? Jogou muito bem no jogo da volta contra a Lazio e meteu um 8-1 agora recentemente na Bundesliga. Enfim, parece que está dando liga na hora certa na temporada quando você olha para a Champions, porque a Bundesliga parece já ter ido para o saco com a temporada irresistível e imbatível do Bayer Leverkusen. Mas eu ainda acho que o Arsenal é favorito, tá? Eu ainda acho que o Arsenal é favorito por encaixe de jogo. Eu sinto, inclusive, que é capaz do Arsenal ter menos dificuldades, isso não quer dizer que vai passar, mas ter menos dificuldades contra o Bayern de Munique do que teve contra o Porto. Acho que um encaixe muito bem feito e congestionado pelo Sérgio Conceição e pelo Porto, ele é diferente. O Bayern de Munique me parece um time defensivamente mais frágil, um time coletivamente com menos ideias, um time mais perdido, porém com, claro, melhores individualidades, principalmente Harry Kane, que adora fazer gol no Arsenal, que adorava fazer gol nos Gunners, no maior rival, quando com a camisa do Tottenham. E é claro que essa é uma rivalidade à parte dentro do confronto, né? O Harry Kane reencontrando o grande rival na Liga dos Campeões é mais um tempero delicioso dessas quartas de final, mas eu coloco o líder atual da Premier League
a melhor defesa da Champions ao lado do Borussia Dortmund, com apenas 5 gols sofridos em 8 jogos, como o favorito nesse confronto contra o Bayern de Munique. Jogo de ida em Londres, com a torcida do Bayern de Munique suspensa por conta dos sinalizadores atirados em campo contra a Lazio. Aliás, a UEFA, mais uma vez, sendo um leão contra sinalizadores e um gatinho contra o racismo, por exemplo, cometido mais uma vez por torcedores do Atlético de Madrid contra Vinícius Júnior. Mas, enfim, não vai ter torcida do Bayern no Emirates, e o jogo de volta, esse vai ser muito grande, em Munique. Vai ser demais, cara. Analisando Manchester City e Real Madrid, que, repito, está virando um clássico da Liga dos Campeões, é o 4º encontro no mata-mata, e de 2016 para cá, tá? O 4º encontro no mata-mata de 2016 para cá. Foram 3 semifinais. O Real passou em 2016, quando era o Manchester City ainda do Pellegrini, e passou em 2022 naquilo que a gente não esquece, naquilo que eu sonho até hoje quando eu tenho pesadelos, que são os gols do Rodrigo. O Manchester City passou, como a gente sabe, na temporada passada, nas semifinais, atropelando o Real Madrid, uma das maiores atuações que eu já vi de um time grande, não enquanto clube, tá? Porque eu sei que o Real Madrid é muito maior e o City ainda está remando para se tornar um clube grande, grande com R, no cenário europeu. Mas em termos de confronto pesado, porque né? Eu nunca vi tanta superioridade. Nunca vi como a do City contra o Real Madrid aqui. Vamos ver, cara. Assim, eu acho que há um ligeiro favoritismo para o Manchester City, pelo que o Real Madrid não vem jogando no último mês. Mas o departamento médico está se esvaziando, as opções do Ancelotti estão se multiplicando para esse time titular. Para dar um clique na Liga dos Campeões é um pulo, cara. É um pulo. Não é um favoritismo muito grande. Inclusive, acho que o favoritismo do Arsenal sobre o Bayern é maior do que o Manchester City sobre o Bayern de Munique. O City, que é o atual campeão, a gente sabe disso, é o único que tem 100% de aproveitamento na Champions, 8 vitórias em 8 jogos, é o melhor ataque com 24 gols, é a 7ª participação consecutiva na fase de quartas de final e está buscando a 4ª semifinal consecutiva, o que seria uma marca absolutamente impressionante. Para isso, vai ter que passar pelo rei da Champions, jogo de ida no Bernabéu e jogo de volta aqui em Manchester, como na temporada passada. Vamos ver. Deixa eu trazer aqui a impressão do Pep Guardiola sobre esse confronto. Is it special that, obviously, after so many years after you left Spain, and the rivalry between Barcelona and Real Madrid were part of your life since you were a player, is it special that now they are back into your routine in a way? Like you said, it's the 3rd season in a row. But I would say for us it's a little bit new. For Real Madrid, it's not special to play quarterfinals of the Champions League. So for us, even the last years have been quite consistent many times, doing finals, semi-finals, final, now quarterfinal again. So we start to be in this routine, to be in less stages. When you play in less stages, you play against the best teams of Europe, and Real Madrid also is there. Sometimes the draw decide to play, sometimes no, sometimes we go through, sometimes we are out. So it's what it is. I don't pay much attention about it is opponents. So all the opponents were really, really tough. Everybody knows it, and we were all the time before the draw. We are excited because it's a privilege. Every time we are here is a privilege. It was in knockout stage, it was the last 16, now quarterfinals. Always it is. So this is a special competition. I've said many times, I don't know if it's the most difficult one or not, because the Premier League or La Liga or Bundesliga or Serie A or French and whatever, always is difficult. There are a lot of games. But this one is, it's special. It's make you feel, go to Europe and, with the team, with the club, organization, go everywhere and try to play our best football. It's so nice. Impressão essa que você tá vendo e eu não vi ainda nessa gravação, né? Nessa loucura desse momento esquisitíssimo de espaço-tempo em que você viu um conteúdo que eu não vi ainda, mas no momento em que você está vendo eu já vi. Enfim, não sei como reagir à reação do Guardiola, porque nesse momento eu não sei qual foi
Mas, de qualquer forma, é isso. Me diz se eu estou viajando, me diz no que você discorda, se você liga para o 9-0 ou não. É isso, minha gente. As quartas de final da Liga dos Campeões estão maravilhosas. E eu vou fazer aquele exagero que a TNT adora e que eu acho que faz parte mesmo. É a maior quarta de final de todos os tempos. Dane-se. Beijo, até o próximo vídeo.